Mais uma vez, na sessão do Procardíaco, a gente hoje tem o prazer de contar com a presença de um grande número de residentes na plateia, a quem eu queria agradecer profundamente a precisão do horário, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para todos nós, e agradecer a todos vocês pela presença também. Hoje, a nossa sessão vai ser sobre um tema não muito comum na nossa prática clínica diária, mas sem dúvida nenhuma o Marcelo soube dar um contorno bastante interessante para que a gente possa aprender muito no dia de hoje. Essa semana ainda termina com 2 outras sessões. Uma sessão na sexta-feira pela manhã sobre nutrição e comportamento, que vai ter como tema o jejum intermitente, e que vai ter como palestrante o Daniel Schrein e Denise Momesso. E ainda na própria sexta-feira, a Sexta Consciência, de meio-dia a 1h30, vai ser sobre fibrilação atrial e contraindicação para anticoagulação. Oclusor de auriculeta como opção. O apresentador vai ser o Dr. Eduardo Saad, com debatedores do próprio hospital. Na semana que vem, a gente abre a semana com um simpósio internacional de medicina nuclear. Esse vai ser um evento muito importante que o Dr. Cláudio Chanoco está trazendo para o hospital, falando sobre PET-CT, o estado da arte na cardiologia no nuclear. Vamos ter uma apresentação de um caso e debate com a plateia. Esse simpósio ele vai ser na segunda-feira, dia 9 de abril, de 6h30 de 18h30 às 20h30. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um evento imperdível. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai estar estreando a primeira sessão de pneumologia. É uma sessão clínica específica do serviço de pneumologia. Ontem nós tivemos uma sessão clínica específica do serviço de neurologia sobre AVC em paciente jovem, foi bastante interessante. E na próxima quarta-feira nós teremos então uma sessão clínica de pneumologia sobre câncer de pulmão, discordância diagnóstica na investigação complementar. A apresentação do Dr. Fernando Chacua, com vários debatedores do hospital e convidados. E na semana que vem inicia-se o congresso da SOCERJ, então, onde o hospital está participando com 34 trabalhos aprovados em 3 simpósios, e do dia 11 ao dia 13, e a gente conta com a presença de todos vocês. Muito obrigado, eu quero passar para o Evandro falar 2 minutos que ele pediu, e em seguida a gente passa para a Mantera. Obrigado a todos. Bem, primeiro agradecer ao André e dizer que essa semana nós começamos aqui o serviço de ortopedia 24 horas. Seguramente é a nossa forma de estar engajado no projeto Trauma. Está aqui o Dr. Calil, que é a pessoa que vai liderar esse processo na instituição e, obviamente, renovando, não é? Trazendo jovens líderes da ortopedia para estar aqui junto à emergência 24 horas. Isso é seguramente um profundo avanço para a gente. Na semana passada nós também demos início, o André estava aqui presente, no centro de epilepsia, não é? Então nós teremos seguramente uma das maiores experiências em epilepsia no Brasil, e seguramente uma autoridade no mundo, o Dr. Faveret, e um conjunto de cirurgiões que vão estar atuando, não é, para nós realizarmos procedimentos em alta complexidade. Então nós estamos preparando em abril, não é, uma nova estação chegando, e temos que ter novidades, não é? E seguramente eu queria que vocês pudessem estar acolhendo esses novos colegas e aproximando pessoas e pacientes desses profissionais que hoje começam a estar engajados conosco. Muito obrigado, André. Bom, boa tarde a todos. Antes de iniciar, também vou dar uns avisos. No dia 12, quinta-feira, nós teremos na sala 6 da SOCERJ 1 hora de workshop de IC, que é uma parte do workshop que todos estão convidados para o dia 16 esse ano, que é o 5º workshop, dia 16 de maio, no Hotel Otton. A propaganda já vai começar. A diferença a cada ano, esse ano, nós vamos ter 7 convidados líderes nacionais,
2 convidados internacionais e o evento não é exclusivo do Hospital Procardíaco. Tem de outras instituições no Rio de Janeiro o evento. A outra característica é que esse evento agora, seguindo a linha do American College, os tempos de apresentação são 10 minutos. Exceto para quem vem de fora do Brasil, vai ter 15 minutos, ganhou 5 de bônus. E 65% do evento é discussão, também seguindo a linha, como também será na Socerge, onde 70% do evento na Socerge também será discussão com interatividade com a plateia, com o objetivo da interação plateia-liderança. Essa é um novo formato que se configurou. Já está na rede social do hospital, vai ser colocado de novo, vai ter os convites e estão todos convidados. Hoje nós estamos trazendo um caso raro, de difícil tomada diagnóstica. Esse caso, depois dessa discussão que aqui nós vamos ter, o objetivo da sessão de hoje não é acadêmica, não será acadêmica, não há uma intenção aqui de se ficar 1 hora ou 2 discutindo exames. O objetivo é demonstrar e se debater com os especialistas, porque é uma pessoa que está esperando uma definição, veio de São Paulo para cá, veio do Sírio-Libanês para o hospital, para ouvir uma opinião sobre o que deve ser feito frente ao que vai ser apresentado. Então, o que eu peço aos senhores é que nós não vamos aqui, nessa sessão de hoje, ficar analisando profundamente nem eletro, nem eco e nem nada nesse sentido. A revisão será focada sobre exames, sobre tomada de decisão, utilizando os especialistas que aqui estão. Após a sessão de hoje, esse caso vai para o Heart Team, porque é necessário ter uma ata sobre o que for decidido para ser apresentado ao paciente. Ok? Muito bem. A doutora Luiz vai nos dar o prazer da sua apresentação. Luiz. Boa tarde a todos. Hoje eu estou apresentando a sessão sobre fístula coronariana, sobre a moderação do Dr. Marcelo Montera, Dr. Antônio Sérgio, Dr. Obrigado, Antônio. Nelson Matos, Dr. Arnaldo, Dr. Paulo Dutra, Dr. Roberto e doutora Juliana Serafim. Então, é um homem de 43 anos que chega num consultório assintomático por uma consulta de rotina, de história patológica pregressa. Foi encontrado em ecos anteriores o relato de persistência de canal arterial, sobrepeso e dislipidemia. Nada digno de nota na história familiar, não fazia uso de nenhuma medicação prévia. Exame físico dele completamente inocente. Foi feito, então, um eletrocardiograma no consultório. Não, a pessoa eutrófica, assintomática, entrou da mesma maneira que entrou, saiu, não sente absolutamente nada. Num exame de rotina, viu uma área cardíaca um pouco aumentada, e foi fazer um eco que alguém achou que tinha uma comunicação. Aí foi para São Paulo achou que tinha que fazer uma toracotomia para corrigir isso. Ele achou algo demais, uma vez que ele não sente nada, faz exercício, não tem nenhum histórico familiar, não toma medicamento nenhum, uma pessoa saudável, jovem, e que aí, com o colesterol aumentado, aí ela vai começar a dar o relato. Então, até o presente momento, é uma pessoa que veio ouvir uma opinião. Veio ao Hospital Procardíaco, me procurou, recomendado, veio lá do Calil. O nosso objetivo é, o que vocês me sugerem que deve ser feito? Eles querem operar meu coração. Vocês pensam diferente, não pensam diferente? O que vocês acham? Foi essa a motivação dele a vir ao hospital. Isso aí é a história, estou seguindo o caminho, ok? Entrou no consultório com isso, sinto nada, doutor, quero operar meu coração, o que o senhor acha? Falei, não acho nada, vamos examinar, eu vou levar você para uma sessão clínica, depois eu vou levar você para um Heart Team para fazer a tomada de decisão. Não tem nada no exame físico. Nada. Qual a pergunta do Kovac que eu não respondi? Eutrófico. Eu já respondi. Não há nada, ele não tem sobrepeso, eutrófico. Eu falei eutrófico. Eutrófico. Não. Tá bom, quantos quilos tem? 2 a mais? Tá bom, ok. Ok. Eu pediria para a gente focar no objetivo do caso. 2 quilos a mais ou a menos.
a minha pergunta é o seguinte: qual é o exame físico do doente? Pressão dele é normal? Tudo normal. Normal quanto? Monta 120 por 80, 70 de frequência cardíaca, 2 tempos. Frequência cardíaca. Pulmão limpo, isso no exame físico. Pulmão limpo, não tem nenhum dado em exame físico. Isso eu estou querendo chamar a atenção. Não há. Ele veio com esse relato de canal. Não estou dizendo que ele tem canal. Isso, HPP canal. Ele não se conteve com o diagnóstico, não achou isso plausível, já que ele não sentia nada. E foi um achado, voltou ao Rio, chegou à instituição, te procurou para saber qual é a sua opinião sobre esse achado e o que ele deveria fazer. Perfeito. Exame clínico normal, não tem história de nada, enfim. E aparentemente o que foi dado nesse ecocardiograma interrogou-se uma persistência de canal arterial em adulto e que, se for o caso, teria indicação cirúrgica. Só que não tem sopro, não tem diferencial de pressão, não tem absolutamente nada. O que faz desconfiar desse diagnóstico. Obviamente que E por isso foi ter os exames que nós vamos mostrar. Vamos lá. Então tem um eletrocardiograma em ritmo sinusal. Apresentando aqui no eletrocardiograma, não... Doutor Dirson, o senhor quer analisar para a gente, por favor? Está mal montado, que puseram D1, D2, D3, depois entrou V1 e a VF ficou lá no final. Mas dá para ver que a VF é positivo lá e negativo em D3. Quer dizer, a única coisa que a gente vê, talvez medindo, pode ser que tenha um B de primeiro grau. Mas sobrecarga auricular esquerda, se vê em D1, que a aurícula esquerda está medindo mais, e em V1, aquela deflexão lenta mostra que a aurícula esquerda está crescendo. Eu sugere para o senhor, então, um eletrocardiograma de crescimento de ato esquerdo. Dilson, Perfeito? Dilson, você não acha que aquela onda T está bem acuminada e simétrica ali em nas precordiais? É simétrica, pelo menos a gente não pode, num caso desse, não dar importância a esse tipo de eletrocardiograma. Ela é simétrica, acuminada em V3, V4, indiscutivelmente. E alguém tem mais alguma posição para dar no eletro, além de sobrecarga arterial esquerda? Evandro, você vê alguma coisa? E as alterações da repolarização. Os colegas já chamaram a atenção no que pode ser possivelmente extraído desse eletro. A gente só está buscando esses detalhes aí porque sabe que o doente tem alguma anormalidade. Mas é um eletro bastante inocente para quem tem uma cardiopatia, um eletro que poderia passar desapercebido e ter um diagnóstico dentro dos limites da normalidade no indivíduo, um adulto ainda jovem. Ok, podemos ir em frente? Vamos lá. Foi então solicitado um ecocardiograma para ser realizado aqui no Hospital Procardíaco. Esse é um corte supraesternal. A gente está vendo o fluxo na aorta descendente, tá? Normalmente a gente só veria o fluxo se afastando do transdutor, que seria em azul. A gente está vendo um retorno vermelho, caracterizando então uma fuga aórtica, tá? Isso é típico de uma fuga aórtica. Próximo. E um vermelho bem intenso, quer dizer, havendo um retorno importante. Próximo. Bom, esse é um corte transverso ao nível dos vasos da base, que a gente vê aqui a via de saída do ventrículo direito, válvula pulmonar, aorta, tá? Ato esquerdo, cúspide coronariana direita, não coronariana e cúspide coronariana esquerda. E a gente vê aqui um ósseo coronariano muito grande, tá? Normalmente o calibre dele é alguma coisa como, assim, está medido aqui, se não me engano, 3 e pouco, 3,7, alguma coisa assim. Próximo. Ausência de sobrecarga cavitária qualquer, função global e segmentar normais. Próximo. Ausência de qualquer sobrecarga, como eu falei, esse é um corte 4 câmaras, e a gente vê aqui um fluxo turbilionar no átrio direito, tá? Que a gente normalmente não veria. A gente vê alguma estrutura aqui
que a gente não entendia o que era, mas poderia ser uma rede de Chiari, alguma coisa, mas segue em frente. Aqui a gente vê essa mesma estrutura, em alguns cortes, eu não sei se está representado em alguma imagem que foi salva, existe uma entrada aqui no átrio direito, provavelmente daquela estrutura que sai da coronária esquerda e vai para cá. Próximo. Qual o tamanho desse átrio esquerdo aí? Tá, você acha visualmente? Não, no tá aumentado ou não? O padrão é no 4 câmaras e no 2 câmaras. E estava normal? Eu não lembro detalhes. Volta assim, aí, só porque tem por causa do eletro. Tem um collar aqui que vai entrar ainda. Aqui então vai realmente você chamou a atenção porque no subcostal aparece. E a gente vê uma intensa turbulência aqui no átrio direito. Uma insuficiência mitral leve, próximo. Aqui novamente a gente vê que aquela estrutura, ela, na verdade, ela passa por dentro do septo interatrial. E chega aqui uma grande turbulência. E vocês reparem, quando a gente coloca o Doppler pulsado aqui, a gente vê um fluxo contínuo. Tá? Cisto diastólico, isso. Próximo. Novamente, olha, interessante que a gente conseguiu ver bem. Eu não sei, vai mais para frente, eu não sei se a gente salvou. Novamente, aqui parece que a gente consegue ver o trajeto. Próximo. Aqui é que é interessante que a gente vê que tem um enovelado que sai daqui da coronária aqui. Esse é um corte 5 câmaras, que a gente vê a coronária direita para cá e a coronária esquerda para cá. Então a gente supôs que isso aqui era um enovelado que ia e desembocava no átrio direito. Novamente esse enovelado aqui, ó. E ali embaixo, Arnaldo, no septo interatrial, é só falha do corte? Não, isso é falha do corte. E aqui? E aí você fala que falha aqui? Não, isso aqui pode ser o trajeto do... Pode ser o trajeto. Esse é o trajeto e pode esse ser, pode ser sim. Seria pode isso ser. aqui? Pode ser sim. Aqui uma reconstrução do 3D, a gente tentou seguir esse trajeto aqui, tá? E viu que ele chegava realmente no átrio direito. Aqui ele novamente aqui. Eu acho que está entendido, acho que é isso, né? Uhum. Então, foi visto aneurisma em tronco de artéria coronária esquerda, medindo 1,8 centímetros, com provável deságue no átrio direito. VE diastólico de 59, a massa de VE um pouco aumentada, o átrio esquerdo indexado medindo 38. Ele tinha alguns ecocardiogramas antigos que trouxe pra gente, um de 2011 e um de 2017. Não tinha o CD dos ecos para apresentar aqui, só tinha o laudo escrito. De 2011 tinha um aumento de cavidades esquerdas, com um fluxo cisto-diastólico através de um canal arterial ao corte transverso, com ar córtico normal, sem outras alterações, um átrio esquerdo de 23, um VE diastólico de 58 e a massa de VE em 142. Em 2017, foi feito outro ecocardiograma para acompanhar esse canal arterial, mostrando um aumento global do coração, uma HVE excêntrica, uma disfunção diastólica tipo 2. Não foram vistos chantes anômalos. A medida do átrio esquerdo não foi indexada, mas a medida que deu foi de 50, um VE diastólico aumentado. Aí septo e parede posterior já ficando um pouquinho mais espesso. E o VE com 216,38 gramas por metro quadrado. Só um pequeno aumento diastólico e um índice, um átrio esquerdo aumentado, indexado levemente aumentado. Só isso. E a pressão da artéria pulmonar é normal, né, Arnaldo? Do ponto de vista ecocardiográfico, é uma síndrome de fuga aórtica. Quer dizer, esse jato ele entra pelaquela coronária e que desemboca no átrio direito. Então, caracterizando realmente uma síndrome de fuga aórtica por uma provável fístula. Marcelo e Arnaldo, se houvesse uma soprologia, talvez fosse difícil diferenciar a fístula de canal, mas ao ecocardiograma você não viu nada
Nada de canal, porque tem eco com ou sem. Eco com ou sem. O antigo tinha, depois não tem. Não, no antigo não chegou a demonstrar isso. Teve esse relato. Só o de 2011. 2011, através do canal 2011 arterial. Teve esse relato, mas o outro, 2017, não viu nada. Então eu esqueci o de 2011. A soprologia poderia ser difícil de diferenciar. Um canal, uma fístula, né? Agora, as imagens ali, por que tem ou não tem? Qual foi o detalhe, Arnaldo? Isso que eu pergunto. Eu acho que foi um desafio para quem fez, porque o corte que a gente vê o canal é no corte transverso, abrindo as pulmonares. Tomografia. Entendeu? Então tem aquele emaranhado ali, eu acho que ele deve ter se perdido ali, achando que aquilo ali era alguma coisa como canal. E ele coloca como sendo um canal, volta um pouquinho no laudo, fluxo através do canal, ao corte transverso de base alto. Era fístula, não era? Era fístula, provavelmente. O pequeno detalhe do exame ecocardiográfico que faz o diagnóstico, né? Não tem como a gente ter uma persistência de canal arterial com aquele tamanho de tronco da artéria coronária esquerda. O tamanho de tronco da artéria coronária esquerda já define que existe um fluxo excessivo pelo tronco da coronária esquerda. Então, que certamente tem uma fístula esquerda. Ponto. Então, o diagnóstico de persistência de canal arterial, neste caso específico, seria a raridade da raridade da raridade da raridade da raridade inexistente, porque não há como, com um ecocardiograma bem feito, como foi feito do Arnaldo, aquele dilatação do tronco que é gigantesca no ecocardiograma transtorácico que você fez, não é possível não ter sido visto em 2011, em 2015, em 2016, 2017, em 2004 e 2034. Quer dizer, o diagnóstico muito bem feito, definitivo, é ecocardiográfico. O que a gente precisa saber é, 2 pontos, se essa fístula coronariana ela é do tronco da coronária esquerda, se ela sai, porque a inserção dela no ato direito é alta, no septo interatrial. Se ela é de origem da artéria descendente anterior proximal, do ramo atrial, ou se ela é de origem da circunflexa. Portanto, o estudo coronariográfico de imagem é absolutamente fundamental para definir isso, do ponto de vista da fístula. Paulo, você tocou numa questão muito importante. A gente sempre chama a atenção dos nossos residentes para não esquecer de ver a origem das coronárias, que é uma coisa muito simples. A gente tem um caso, eu tenho um caso com o Evandro e outro com o Pedro Nogueira, que a gente fez diagnóstico em adulto de origem anômala de coronária, só porque a gente tem o hábito de olhar a coronária. A doente, só para encerrar, a doente do Evandro, ela ia ser operada em São Paulo de lesão reumática mitral, porque a origem, quando sai da pulmonar esquerda ou capa, frequentemente espessa a válvula mitral. E a gente veio fazer o eco dela aqui no sábado, e era uma origem anômala que era da esquerda. Então, para a gente ter de rotina, não esquecer, é muito simples olhar a origem das coronárias no transtorácico. Pelo Arnaldo, né? A ecocardiografia parece simples, mas é extremamente complicado. A ecocardiografia ela deve ser vista por todos os cardiologistas como um exame clínico, entre aspas, físico, entre aspas, armado. Então ele tem que procurar tudo. Ele tem que ter certeza da aorta, da saída da coronária esquerda, da válvula mitral, da estimativa de pressões intraventriculares, atriais, pressão pulmonar, volume do ato esquerdo, do ato direito, ventrículo esquerdo e septo. Isso é absolutamente fundamental. Eu não acredito na ecocardiografia feita de forma customizada. Ela tem que ser dirigida para um profissional que entenda e que possa te dar resguardo ao cardiologista na volta do pedido. E além disso, Paulo, acho que tem assim, pelo menos mais 3 informações do eco que eu achei importantes. A fuga aórtica, o tamanho anatômico do que já foi possível ver, e a sobrecarga de volume, que são coisas que vão ser importantes para a gente tomar a decisão depois, se é um tratamento clínico, cirúrgico, percutâneo, quer dizer, já está mostrando que tem repercussão anatômica e funcional importantes. O que eu vejo, que nós cardiologistas, por exemplo, recebo os laudos ecocardiográficos, eu não entendo porque os ecocardiogramas não vêm com CD, para a gente olhar as imagens. A gente recebe imagem fixa
E isso dificulta, muitas vezes, a interpretação daquilo. Quer dizer, a gente tem que acreditar muito. Quer dizer, eu mandando para o Arnaldo, para o Luciano, eu fico tranquilo. Vocês desculpem os outros, mas... desculpe os outros que é cardiografista, mas é mais ou menos assim, né? A gente tem, o ecocardiograma, ele tem essa característica. A gente tem que saber quem fez o exame. O paciente trouxe consigo uma coronariografia, peço desculpa pelas imagens. Como não eram daqui, foi um pouco difícil de passar para o computador. Pode ser que esteja fora de ordem. Nelson. É a tentativa do cateterismo do tronco da coronária esquerda, e a gente vê uma fuga inferior. Então, a gente vê aqui assim, as imagens realmente estão muito difíceis. Primeiro, para um exame em que você imagina que haja um alto débito coronariano, a gente sempre opta por catéteres que tenham um posicionamento melhor. Esse exame foi feito praticamente com catéter multipurpose, provavelmente um 5 ou 4F, que faz uma injeção coronária muito não de baixa qualidade, infelizmente, a palavra é essa. Que a gente não consegue ver a opacificação completa da coronária, que possibilite a definição de segmentos e posicionamentos coronarianos e anatômicos adequados. A gente vê junto do tronco uma imagem enevoada que não permite, aqui parece que tem um jato inferior que vem provavelmente para uma cavidade, talvez seja uma comunicação, um resquício de uma janela aortoatrial, alguma coisa nesse sentido, e que faça essa comunicação com o átrio direito, pelo que a gente está entendendo. Mas as imagens que o ecocardiograma mostram uma artéria crescida, enovelada e redundante. E a gente não consegue ver isso aqui. Eu não sei se esse vaso maior seria o vaso em questão. Não consigo, por esse exame aqui, tenho dificuldade de ver. Você tem outras imagens? Por aqui é muito difícil, Arnaldo. Tanto que estava até conversando com o Antônio Sérgio. Um exame que define muito melhor a anatomia para as fístulas é a angiotomografia, né? Eventualmente muito melhor do que a coronariografia. A angiotomografia vai definir com mais detalhes, porque você vê tanto aonde ela começa e aonde ela termina, não é? Então, tecnicamente é um exame difícil análise, né? Estou vendo uma projeção, essa aqui provavelmente é a descendente anterior, e não consigo ver detalhes. Você tem outras imagens? Essa é outra, essa não Você é só aquela. tem duas imagens? Não, eu tenho mais, mas então essa vai passando para a gente entender o conjunto da obra. Vamos lá. Não, a impressão é que seja isso, mas até que a gente veja que há um trajeto, alguma coisa, a gente não consegue ver, ter uma... Nelson, pode ser, então, uma formação que nem passa pela coronária. Vamos ver o filme primeiro. Ela pode não irrigar nada e só se comunicar com a direita. É um caso, assim, um caso diferente, né? Então, que não é o do nosso dia a dia. Você tem esse CD lá embaixo, ó, gravado? Tem. Eu vi aqui em cima um caso complexo desse. Aqui a injeção na coronária direita, a gente consegue ver, ela é anatômica, mas voltando à técnica, né, do procedimento, a gente vê, volta ao anterior, por favor. Volta. A injeção na coronária direita, se vocês observam,
a ponta do catéter está quase no terço médio da coronária direita. E toda vez que a gente vai investigar processos de variação anatômica, o que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eventualmente você bypassa a origem você bypassa a origem da fonte da fístula, né? Mas, guiado pelo que o ecocardiograma mostrou, a coronária direita não está relacionada com o evento. Aqui a gente vê alguma coisa a mais, que... Bom, ele também não entendeu o que estava fazendo, e aí colocou um catéter angiográfico na raiz da aorta. Não, agora está dentro do ventrículo. Ele vai fazer uma ventriculografia, que a exemplo do ecocardiograma não mostrava nenhuma alteração significativa. Agora vai tentar uma ortografia. Hospital Caxias d'Or, está aqui em cima. O Caxias d'Or, salvo engano, é um arco que eles usam. Não sei se já mudou. Nelson, parece que aparece. Aqui eu consigo ver uma aorta tricúspide, mas não consigo ver aqui embaixo. Quando ele veio de São Paulo para cá, ele fez um pitch. Vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui, antes de chegar aqui. Vai aparecer aqui, ó. Volta lá um pouquinho. Volta de novo. Melhor trocar o pneu do carro. Eu acho que, assim, com essa coronariografia eu indicaria uma angiotomografia para a gente poder analisar melhor. Sinto muito. Esse foi o laudo da coronariografia do paciente. Importante aqui mais é a ortografia. Eles evidenciaram uma aorta ascendente com dilatação aneurismática do seio coronariano esquerdo e uma fístula desde a raiz da aorta até o átrio direito, com aumento do átrio direito. O Dr. Marcelo, então, pediu uma angiotomografia de tórax para o paciente. Então, agora chegou em mim, chegou minha vez, né? Então, na verdade, eu fiz a ressonância desse paciente. Ele fez a angio-TC em outro lugar. Mas eu vi a angio-TC depois. E, assim, ficou bem interessante. Tem uma estrutura vascular tortuosa, como a gente tinha pensado no eco do Arnaldo Brilhante, uma estrutura redundante, que emerge de algum ponto proximal, né? Aqui, nessa visão aqui não tem como a gente ver, mas na próxima a gente vai ver bem. Juliana, vai lá com o dedo. Vai lá próxima com o dedo. Mostra, por favor. Ela curva inferiormente e posteriormente, tem um trajeto bem tortuoso e termina aqui nessa região. Então essa imagem está bem nítida, o grau de tortuosidade que tem essa estrutura vascular. Então, ela termina no átrio direito. Pode passar o próximo. Então, só um minutinho. Mostra a origem, por favor, de novo. Então, a origem... Na projeção de quem está olhando do lado direito ali. A origem seria em algum lugar aqui, mas no próximo vídeo a gente vai ver melhor. Ela sai aqui e faz essa curva. Ela sai aqui, começa aqui, e faz tudo isso e termina aqui. É porque isso aqui é um MIP, né? É um MIP, não dá para ver direito, mas agora a gente vai ver bem. Olha, ela sai aqui, curva e termina aqui. E esse sai aí Deixa eu passar devagar. É pequeno, né? Aí. Ali. Então vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir apontar ao mesmo tempo, porque eu estou segurando
Então aqui está a aorta, né? E aqui o tronco coronariano, certo? Não, vai lá, é Não melhor tem você como. ir lá e a gente passa para você. Não, eu preciso passar aqui, gente. Não tem um negócio verdinho para eu apontar, não. Não. Então segura essa imagem aqui, vê se você consegue segurar isso aí. Deixa aqui. Então tá aqui a aorta e aqui o tronco. Você quer voltar ou ir para frente? Pra frente. Pode ir para frente. Bem devagarzinho. Isso. Vai. Então aqui está a estrutura bem dilatada, segue. Estamos fazendo o caminho dela, né? Ela está aqui. Agora faz o caminho oposto. Vai para cima agora, o lado oposto do que você estava indo. E ela vem aqui, tô com o dedo em cima, né? Essa imagem. E aqui vai juntar. Agora vai ao contrário do que você estava indo, de novo. E aqui está essa estrutura. Então, ela vai terminar dentro do átrio, segue um pouquinho mais. Ela vai desembocar no átrio direito. E, curiosamente, eu não sei se foi descrito, segue um pouquinho mais, por favor. Dentro desse átrio, tem uma imagenzinha branquinha, que a gente não sabe o que é, mas que... Para aí, por favor. Aqui nessa imagem, vocês podem ver a diferença de densidade. Parece que tem um coraçãozinho aqui dentro, uma bolotinha. E a densidade do ventrículo em relação a essa região, essa densidade é maior. Não sei se de longe dá para ver bem. Tá melhor de longe do que de perto. O que você acha que é isso? Isso acho que não foi descrito, foi? Isso não foi descrito na STC. Não, só você viu isso. E aí tá na imagem anterior até, quer mostrar? Não, eu quero seguir lá para o tronco, porque eu quero mostrar a DA vamos e a CX. Vamos voltar lá. Eu quero pegar a origem da DA. A DA tá aqui, gente, ó. Eu quero... Tá vendo ali, Monta? Aqui, ó. Mostra pra gente onde que ela vai começar. Aqui, ó. Aqui tá a origem da DA. E agora vamos voltar e vamos procurar a CX. Pode... Eu quero voltar lá no... Juju, essa estrutura não nutre músculo. Não nutre nada. Quando eu olhei a AngioTC, eu até conversei com algumas pessoas. Tem um raminho que a gente costuma ver bem na AngioTC. E aí eu queria o CAT para poder. Cada um quer o exame do outro. Que é a artéria do nó sinoatrial. A artéria tem os raminhos atriais, a gente não consegue ver na AngioTC. Ali, essa artéria, o que é ali? Aqui é o tronco. Ela nasce do tronco. Ela não nasce da DA, não nasce da CX, ela nasce do tronco. Essa estrutura correndo paralela ao coração, na borda do coração. Isso aqui? Não, isso aqui é veia. Explica, eu não sei. Essa aqui é veia pulmonar superior esquerda. Tá. Essas artériazinhas que andam aqui para trás são a que a gente costuma ver, a artéria do nó sinoatrial, que é muito mais comum de sair da coronária direita. Sai da CX. Aí a gente vê direto essa artéria, a gente nem descreve no laudo. E assim, quando eu vi essa imagem, eu falei, gente, isso parece trajeto da artéria do nó sinoatrial. Mas a CX é mais dilatada em relação à descendente anterior? Não. Quer voltar lá? Eu vou pegar a CX? Quer que eu... Volta lá. Isso daqui é seio coronariano venoso. Vamos ver se a gente sobe e acha a CX. Aqui está a CX, olha. Vai seguindo ao contrário. Aqui ela vai entrar, ó. Entrou a CX ali. Então, na verdade, o tronco não tem dilatação de CX, não tem dilatação de DA. O tronco coronariano é enorme e ele praticamente curva para trás e segue com esse vaso. E a DA sai de um cantinho e a CX do outro. Ela não deságua no ato direito, ela para no ato direito numa... Pensava-se que ela desaguasse. A gente teve uma discussão grande sobre isso. Pensava-se que ela desaguasse no átrio direito. Só que
Aí eu vi a ressonância antes de ver isso tudo. Então, para mim é muito fácil. A ressonância deu de 10. Bom, vamos então até agora você tem uma dilatação do tronco, a fístula sai do tronco, isso. O restante da anatomia coronariana esquerda normal. Essa fístula, ela vai para o átrio direito, é isso? Isso. Termina deságua no átrio direito, numa estrutura ainda a ser definida. Perfeito? Roberto, alguma coisa até agora você queira perguntar, saber, acrescentar? A estrutura é concentradora de contraste dentro do É concentradora. A gente fez a gente visualizou essa estrutura depois da ressonância. Retroativamente que eu fui olhar e falei, tem alguma coisa. Quer dizer, se ela não está desaguando no átrio direito, pelo menos uma coisa a gente já fica em alerta. Quer dizer, fazer uma intervenção percutânea para fechar essa fístula é um caso a pensar, mesmo porque, como você falou, se a gente ficasse restrito à tomografia, isso ficaria complicado da gente tentar levar esse paciente para um procedimento percutâneo de fechamento, colocar um coil nessa saída. Primeiro que ele é muito grande. E segundo que tem essa estrutura, que a gente não sabe o que foi, que não ficou muito bem definido. Tem átrio direito, mas eu sei, tem uma área ali com contraste maior, mas é dentro do átrio direito. Eu sei, mas em termos da gente pensar no que fazer com o paciente, peraí, ela deságua no átrio direito e tem uma região onde ela deságua com maior concentração de contraste. Isso, que vai vir a ressonância ainda vem a ressonância. Isso. Então, nesse momento, não dá para dizer se isso é uma estrutura ou só uma concentração maior de contraste. A impressão é que retém mais contraste, como se fosse um deságue não direto na cavidade, mas um sinusoide, um delta de rio que se abre e que retém mais. Isso tem impacto na forma de intervenção. Quer dizer, retém o contraste, mas ainda assim é uma fístula de alto débito, porque não é um shunt e sobrecai. Carga atrial. Não, tem outro detalhe. Se não houvesse alguma estrutura, que eu não sei se são sinusoides, eu não sei que estrutura é essa, o que a gente esperaria é que não houvesse essa retenção, né? A gente não esperaria essa retenção. A gente ia ver um jatinho denso. Que essa imagem é muito comum nessas fístulas. Isso. Lembra disso? Calma. Então... Tá batendo a carteira da rua. Então a gente parte para a ressonância, que foi de onde eu comecei. Mas foi bem interessante a ressonância. Veio com a indicação de fístula. E a gente fez várias imagens tipo cine, como a gente sempre faz, para análise de função. A ressonância é nossa daqui, né? É nossa. A gente consegue ver uma função biventricular preservada. No primeiro corte a gente vê alguma coisa dentro do átrio, mas não dava para entender muito bem o que era ainda. E fomos seguindo. Aqui a gente já consegue ver aquela imagem igualzinha do eco, né? Uma bolinha no meio do septo interatrial, que é o trajeto da fístula. Uma nuvem de hiperfluxo poderia dar isso? Não. Não? Não, porque isso parece uma estrutura sacular com um sinal baixo, né, nessa sequência do cine, ou seja, quando eu vi essa imagem, quais são os diagnósticos diferenciais? Ou uma tumoração, uma membrana, ou um trombo. Trombo esquisito, porque se Não, porque você vê que ela é bem delimitada, né? Ela é bem delimitada. Só que se há uma fístula com alto débito, por que faria um trombo? Isso que não estava bem. Então a gente viu essa estrutura, a gente vê uma hipertrofia do ventrículo e aquela posição aqui ficou bem pequeno. Aqui é uma sequência de fluxo em que a gente consegue ver, olha, durante todo o ciclo cardíaco existe fluxo contínuo, né? Contínuo. Exatamente. Enquanto o outro ali da horta é pulsátil. Exatamente. Compatível com eco. Compatível, exatamente, compatível com eco.
E agora, olhando aqui, até a gente consegue ver. Quer que eu volte? Volta para o 4 câmaras, daquele anterior que ficou pequeno. Você podia ter dado um zoom. Volta para aquele 4 câmaras. No próximo. Tá muito pequenininho, tá muito pequenininho. No próximo você consegue ver melhor. Põe o próximo. Ah, tá. Vamos lá. Então põe no próximo. Próximo, Luiz. Aí, ali em cima, não? Isso, então, a gente consegue ver aqui, olha, e ainda, agora olhando, que eu não tinha visto isso nessa imagem, tem uma sombra aqui, que durante o exame eu... Que sobrepõe o fluxo. Que sobrepõe ali a saída, né, da fístula. Pode ser o término da estrutura tubular se projeta um pouco para dentro do... Como se uma mangueira ali dentro. Pátio direito, isso, como se fosse... Às vezes ele faz um funil, entendeu? Por isso que a gente pega uma turbulência muito grande ali, entendeu? Sim, só que no real tardio, o transesofágico ia ver muito bem isso aí. A questão é que quando a gente parte para o real tardio, vai mais uma. Aqui. Tem 4 câmaras varredura também, não sei se eu te dei. Mas essa estrutura, ela não tem nenhuma área de sinal baixo preta, né? Que nem o do músculo. Aqui dentro, ou seja, a princípio não teria trombo. Sim, mas você não exclui que isso seja uma estrutura vascular. Não, aí foi que a gente foi revisar. Término de uma estrutura vascular. O término de uma estrutura vascular. A gente foi, né, revisar a literatura para entender o que existe em outros casos que pudesse justificar. Então, o laudo saiu interrogando uma estrutura que não é trombo, de difícil caracterização, que parecia uma estrutura com uma membrana, interrogando uma rede de Chiari. Você quer que eu fale? Você quer falar sobre o artigo? Quero falar? Pode ser. Lá no final. Então, quer deixar para falar sobre a nossa revisão de literatura para o final, ou quer que eu já mande logo a discussão? Alguém? Então, a gente foi revisar a literatura e existem vários casos descritos. A primeira descrição que eu peguei era de uma imagem cística, que não dava-se o nome, que tinha um pouco de trombo dentro. E aí depois a gente foi procurando na literatura e a gente achou um caso com uma imagem cística intraatrial, mimetizando uma massa dentro do átrio, justamente no término dessa fístula. Isso é inteligível para a gente, porque pode ser ou um remanescente embrionário, ou até mesmo aquele tecido na ponta da fístula que pudesse estar estenosado com o aumento da pressão ao longo do tempo, aquele tecido frouxo vai se abrindo e forma esse lago de opacificação que a gente viu na Anjo-TC. De uma forma clara, retroativamente na Anjo-TC, nota-se que o escoamento desse contraste, ele não é imediato de dentro dessa imagem que a gente consegue passar um lápis e fazer o contorno dela. Só te interrompendo. Arnaldo, você acha que nesse momento um eco transesofágico adicionaria alguma informação ou não? Eu acho que sim. Porque eu acho que a visão dessa região do átrio direito é muito boa pelo transesofágico. A gente conseguiria ver se tem até um corte triatriato direito, alguma coisa assim, enfim. Eu acho que sim. E que isso poderia impactar na conduta? Porque em termos do acesso, se a gente decidir que o melhor para esse paciente é intervir percutaneamente, eu acho que seria mais um dado para a gente ter. Roberto? Não vou dizer assim que uma outra imagem não possa ajudar, mas eu acho que de qualquer maneira já está sugerindo uma estratégia complexa para uma abordagem retrógrada, para uma intervenção percutânea. Não sei assim que outra imagem pudesse modificar esse entendimento de seja uma rede ou alguma coisa a mais, não é, para um tratamento percutâneo. Acho que isso talvez já pudesse mudar um pouco a estratégia aqui, que me parece que teria necessidade de intervenção e começaria a pensar talvez mais cirúrgico do que percutâneo. A gente levantou aqui 3 relatos de caso
esse que a Juliana falou, que é de uma coreana de 16 anos, que foi encaminhado para o Hospital Universitário por um achado incidental de cardiomegalia assintomática. No exame físico, a única alteração era um sopro. O sopro foi descrito como sopro em borda parasternal, superior direita de forte intensidade. E aí o eco visualizou esse aneurisma sacular distal, que parecia com uma massa cística atrial ou um coração de 5 câmaras. Essa menina, ela era completamente assintomática, não tinha tido história de trauma. Foram feitos ecocardiogramas dela. Aí na figura A mostra o corte apical 4 câmaras, com na seta a lesão cística no átrio direito, que a Juliana se referiu. Na figura B, mostra um fluxo turbulento incomum dentro da lesão. Eu não tenho vídeo, só tenho a imagem. E a figura C, um contraste que não preenche a estrutura cística. Olha só, volta lá. É que aqui a imagem está invertida, só para as pessoas entenderem. Aqui a turbulência, a direita está aqui. A turbulência que eles pegaram foi a que a gente tinha pego aqui, ó, tá vendo? Tá intervalo. Esse é o eco transesofágico, confirmando os achados do transtorácico. O eco transesofágico na figura A mostra o alargamento da DA e a conexão fistulosa com aneurisma sacular envolvendo o septo interatrial. O paciente também fez angiotomografia e angiografia. Juliana, você vê muita diferença do que a gente viu aqui? Aliás, a imagem do eco é igualzinho. Então, o transesofágico acrescentou o quê? Eu não acrescentou nada o transesofágico. Nada. Eu acho que... Só viu melhor, ok, mas do ponto de vista exatamente a mesma coisa. Diagnóstico que pudesse impactar. Eu acho que não tem nada. Não, ok. Eu acho que aquilo ali é o fim do processo vascular. Da uma formação. Perfeito. O que a minha dúvida é o seguinte, tem alguns relatos de caso que falam de trombo dentro dessa estrutura, certo? Pelo menos tem um, eu não sei se eu te passei. Mas você acha factível fazer um trombo com aquele fluxo? O Virchow ali vai embora, porque o trilho de Virchow, porque não tem como. Depende, eu não sei, imagino que tenha dependência da conformação. A gente vive um cenário da medicina em que a gente tem que parar e refletir sobre algumas coisas. Essa é uma doença rara, uma doença órfã. E, obviamente, o que a gente tem que ponderar sempre? Quer dizer, primeiro, o curso benigno que ela está tendo até agora. Segundo, que a gente acha muito de uma coisa que a gente tem pouca experiência. Para isso existem centros de excelência no mundo. Porque hoje os centros de cardiopatia estrutural que são direcionados isso. Hoje muitos hospitais que têm cirurgiões cardíacos direcionam para centros de excelência. John Hopkins é um exemplo, Emory é outro exemplo, São Francisco é outro exemplo. E a gente tem que ter a oportunidade, Cleveland é outro exemplo. Um caso como esse, mais do que a gente simplesmente achar e dar opinião, a gente precisa ouvir uma segunda opinião de um centro de excelência. Por quê? Porque é a vida do indivíduo. Qualquer medida que a gente tome, não é? E a gente tem que aprender isso em 2018, isso é muito importante. Doenças órfãs e complexas, a gente deve sempre ouvir uma opinião. Para quê? Primeiro, se a gente fez tudo do ponto de vista de imagem, os cortes, aquilo que é importante, hoje a impressão 3D, entender o que está acontecendo dentro da combinação da anatomia e fisiologia, e se a gente tem que fazer alguma coisa. Então, isso é importante, porque essa é uma doença pediátrica também, e de adolescentes. A cardiologia intervencionista tem hoje um repertório imenso para fazer isso, e é só o que eu diria, sabe, Marcelo? Eu acho que um caso como esse, está muito bem documentado. A gente tem que ouvir uma opinião de um centro de excelência, para que a gente possa saber se a gente tem alguma coisa a ganhar com qualquer tipo de estratégia e como fazer isso. E a gente até mesmo, se a gente for fazer isso no nosso centro, se a gente pode estar trazendo essa pessoa e estar criando uma parceria com nossos intervencionistas e cirurgiões cardíacos. Por quê? Porque essa é uma doença
rara, uma doença órfã. Doenças órfãs, elas merecem mais do que a gente pegar uma coletânea de casos anedóticos, é ver quem tem uma experiência, porque a prática clínica e o raciocínio clínico, ele é embasado em 3 pilares: conhecimento médico, experiência clínica e, obviamente, hoje a combinação dos exames de imagem ajustados para aquela doença, entendeu? Então, desde a arteriografia, que não foi feita de forma adequada para isso, até as sequências combinando a multimodalidade, pode ser que a gente precise refazer. E isso a gente aprende na parceria com os centros de excelência. É uma observação. Daniel, a pergunta lá. Eu acho que eu faria uma teleconferência. Não. Técnico, eu não faria nada. Nesse momento eu não faria nada, porque eu acho que esse paciente ele merece ouvir uma opinião, porque a gente deve. Não, porque a sessão clínica ela serve, não é? E ela deve servir sim para a gente ter dúvida. Já foi a época que a gente sabia tudo, não é? Hoje a gente acaba uma sessão clínica para continuar depois estudando. Mas o doente ele tem uma chance de ter isso resolvido. E a gente precisa ouvir uma segunda opinião médica antes da gente ter uma ideia e simplesmente tratar. E às vezes a gente não está nem no momento da história natural para fazer alguma coisa, e a gente acha que o ato esquerdo está crescido, que o ventrículo esquerdo está crescido, que o fluxo está alto, e às vezes a melhor conduta a fazer é nada, não é? Ou realmente a gente tem que tomar uma medida antitrombótica no paciente, etc, etc. Evandro. Daniel, uma pergunta. Ele estava antes. Desculpe, Antônio. Desculpe. Você não está vendo, desculpe. Compartilhar aqui uma humilde experiência, acho que o Roberto vai lembrar e o Tino estava lembrando junto comigo. A gente teve um caso parecido na UERJ, só que era uma grande fístula da CX, que como o doente estava sintomático, a gente optou por fazer uma oclusão percutânea. E aí o que aconteceu? Esse doente veio trombosando a fístula da oclusão em direção ao tronco, e aí ele ocluiu o ósseo da DA e fez um infarto com supra da parede anterior por trombose da fístula, num momento onde a anticoagulação teve um desajuste ali da anticoagulação. A gente teve uma complicação da oclusão da fístula. Acho que vocês vão lembrar desse caso. O Tino está aqui, pode ir. Só para acrescentar, na verdade, esse doente da UERJ tinha uma grande dilatação de tronco de coronária esquerda, e a gente lá teve sucesso em cateterizar, e o que seria o ramo AV que a Juliana estava falando era por onde saía essa fístula. E essa fístula ia do ramo AV para o ato direito. Como é que a gente fez esse diagnóstico? Na verdade, a gente, em conjunto com o pessoal da cardiopediatria, o Dr. Luiz Alberto Cristiani, a gente introduziu uma corda por dentro da coronária, essa corda saiu no ato direito. E aí, no momento de fechamento com um plug tipo um Amplatzer, a gente puxou a corda através de um cateterismo direito e veio com a prótese por ali. O pessoal estava falando em termos de coil. Para esse tipo de fístula, a coil não funciona, porque é alto fluxo. Então tem que ser uma prótese que realmente fecha. E esse doente acabou trombosando porque suspendeu a anticoagulação durante um período e fez uma trombose, um infarto. Quer dizer, a imagem é muito parecida. Eu não sei a saída dessa fístula como é que é. A gente não tinha todas essas imagens que vocês dispõem e, na verdade, o diagnóstico foi pelo eco e pela coronariografia que foi tratado esse doente. Respeitando a opinião do Evandro, mas primeiro que se recomenda, né, uma das recomendações que nesses casos se faça o cateterismo retrógrado. Quer dizer, sabendo de onde está a saída da fístula, se fazer o caminho inverso, não o caminho anterógrado. Isso é o que se recomenda na literatura. A experiência minha nesse caso é zero. É zero, mas como eu fui chamado para dar opinião, eu fiz um levantamento da literatura e uma coisa que é notória é o seguinte: a recomendação do American College e do American Heart Association, fístula grande, mesmo assintomática, é igual à intervenção. Isso é o que eles dizem. Então, isso já existe uma recomendação e é classe 1. Né? Então, essa é uma recomendação do American College e do American Heart. Quer dizer, independente da presença de sintoma ou de qualquer grau de sobrecarga, uma fístula grande significa intervenção. E aí, esse caso especificamente, eu acho que pela complexidade do que eu vi, tanto na ressonância quanto
na angiotomografia, eu acho que esse caso é cirúrgico. Eu acho que ele é um caso cirúrgico, sim. Só complementando, tem um relato só em literatura, publicado na China. Não, a outra coisa é a realidade, né, Marcelo? Sim. Porque normalmente quando a fístula envolve o tronco da coronária esquerda, o ADA, ele geralmente drena para a pulmonar. Perfeito. Então, primeiro, esse tipo de fístula, pelo menos que eu tenha visto nesse levantamento que eu fiz, eu não lembro de ter visto nenhum que se originasse do tronco da coronária esquerda que drenasse para o ato direito. No PubMed só tem um relato de caso semelhante a esse, só que a paciente tinha 48 anos de idade e tinha insuficiência aórtica associada, com 4 de aneurisma do tronco, com a fístula caindo no átrio direito. Não há mais nenhum outro relato. Todos os outros relatos de caso é fístula coronária direita e esquerda, não menciona tronco, e o que alerta é a possibilidade desse aneurisma do tronco, todos eles, não há estudo para isso é a opinião de especialista, e há relatos de caso disso, de mulher jovem também, disso romper. A possibilidade disso romper. Embora não foi feito estudo de anatomia patológica para saber se os que romperam tinham vasculite associada. Porque aqui talvez seja só por hiperfluxo. O risco que o paciente corre, além da sobrecarga, né, que esse paciente já demonstra, né? Quer dizer, ele já tem sobrecarga, a tendência, o fato dele ser assintomático quer dizer nada, né? Quer dizer, a tendência é isso aí se agravar, né? Isso pelo menos é o que a literatura diz. Segundo é que esses doentes correm risco de endocardite, correm risco de trombose. Então, e o risco de agravamento do Luiz, põe lá uma pergunta que a gente tem que responder, aquelas perguntas, temos 10 minutos para isso. André e Roberto. Paulo, vamos começar a ouvir. Mas primeiro o André que pediu aqui, por favor. Acho que você destacou a raridade, buscando até na literatura essa combinação. A maior parte das fístulas é de coronária direita ou de CX, para cavidades direitas, eventualmente esquerdas, e aqui é mais complexo do que isso. Esse caso que foi descrito lá na UERJ era um ramo AV aneurismático. E aí, então, o fechamento foi relativamente simples, mas a suspensão da anticoagulação, que é um outro ponto depois, se você vai, né, fechou-se a anticoagulação, terapia antiplaquetária, é uma outra complexidade. Aqui, eu acho que teria que ter sido entendido melhor se é possível cruzar o orifício de deságue com uma corda também retrógrada para eventualmente fechar. Mas ainda assim, eu acho que a extensão da fístula e a distorção da anatomia proximal, comprometendo a descendente anterior, não seria a melhor estratégia percutânea. Então, acho que um centro poderá, não é, realmente ter uma experiência maior, não sei quanto, mas a minha impressão, não é, se eu encaminharia com essa expectativa de que seria uma orientação de intervenção cirúrgica para essa anatomia. Assim, algumas coisas têm que ser consideradas na hora que você vai pensar em fechar a fístula, né? Primeiro é o calibre, o débito e o local de deságue. Quando o local de deságue é único, a possibilidade de tratamento percutâneo aumenta. Quando o deságue é múltiplo, a opção geralmente é cirúrgica. Nesse caso específico, dado o calibre e o local de origem, e já citando a baixa experiência mundial que existe, eu acredito que a oclusão cirúrgica da fístula e ainda associada a uma toalete do átrio direito, até para evitar que resquícios de embrionários existentes ali possam vir a ser fonte emboligênica, talvez essa seja a melhor opção terapêutica para o paciente. E considerando que, aos 43 anos, esse indivíduo tem a expectativa de pelo menos mais 40. E a gente não sabe que tipo de atividade física ele deseja fazer. E essa fístula é de alto débito. E assim, a gente não tem experiência, mas eu fico imaginando que o risco de desenvolvimento, crescimento e potencial ruptura dessa fístula seja muito grande.
Quando o Constantino fala de uma fístula terminal de um ramo AV que fica aneurismática, a gente está considerando um segmento do ventrículo esquerdo. Nessa situação específica, a gente está saindo do ósteo da coronária esquerda, onde que é um local nobre, de alto fluxo, que tem que ser preservado o máximo possível. Paulo, antes de você falar, quero enriquecer a sua fala e passar para o André. Nós estamos discutindo fístula, fístula, fístula. Nós temos um problema que é a segunda pergunta. Fecha a fístula e o aneurisma do tronco, o risco de trombose, a partir do momento que eu diminuir o alto fluxo ali, eu vou ter um aneurisma no tronco da coronária esquerda e o risco disso trombosar, como o Roberto chegou a comentar, e há relatos disso, ou disso, progressivamente, a partir pela distorção do raio, continuar progredindo o risco de ruptura. Como é que você vê isso? Como é que você acha? Bom, obviamente a gente vê com preocupação, que já foi comentado aqui anteriormente, que certamente o resíduo desse tronco que vai ficar, a terapêutica a ser guiada do ponto de vista antitrombótico depois vai ser necessária. Esse vaso será clipado na emergência do tronco, da coronária esquerda. Eu concordo com o Nelson, acho que, na minha opinião, quer dizer, não tem embasamento nem resultado. Acho que um cirurgião pediátrico poderia ajudar a gente nisso, porque é quem opera essas fístulas em criança em neonato precoce, enfim. Os relatos frequentes, mais frequentes na literatura, tem um relato de 2015 do Annals of Thoracic Surgery de 69 casos de fístulas, com 95% são da circunflexa para a coronária direita. Quer dizer, você tem um caso completamente fora do book, como a gente tem esse, saindo do tronco da coronária esquerda, com aneurisma da descendente anterior. E para procedimento que não seja um procedimento cirúrgico, eu acho absolutamente Então, sua opinião é fechar a fístula e revascularizar o doente? Fechar a fístula. Não. Vai deixar esse tronco EDA do jeito? É a segunda pergunta. EDA, essa técnica cirúrgica do que vai ser feito, eu não tenho nem como te antecipar o que eu vou fazer com isso. Se vai ligar o tronco e se vai botar duas mamárias da DA e na circunflexa, eu acho razoável isso. Mas, enfim, eu não tenho como, tecnicamente, te dizer que isso está correto. Eu não sei se isso está correto ou não está correto. Ou se você fazer a aplicatura do grande vaso emergente e usar antitrombótico, anticoagulante um tempo, como é que isso vai... Eu não sei, porque o caso é raríssimo. Eu acho que isso aí tem que se rever. O Evandro comentou uma coisa, eu acho que muito pertinente no meu modo de ver. Quando a gente não sabe, a gente tem que procurar quem sabe. Mas até no PubMed achar quem sabe está difícil. Não, pois é, então você vê que tem pouca gente que sabe. E esse caso, que é raríssimo, a gente vai ouvir muitas opiniões e poucas deliberações com sentido objetivo. Na minha opinião, André, eu acho que o caso é cirúrgico. Se vai repor, fazer uma dupla mamária nele e garantir o futuro dele com esses enxertos duplos e ligar o tronco também, cair fora. É fundamental que se feche, né? Não pode. Diminui o risco trombótico desse paciente, Não, fechar. Eu quero fazer uma fechar, vai fechar. André, vamos ouvir o André. Não foi essa. Okay. A pergunta do Marcelo não foi essa. A pergunta do Marcelo foi o seguinte: se fechar, o que fazer com o tronco? Sim. Ou vai ligar o tronco, chegar na hora, ligar o tronco e vai corrigir o tronco? Vai corrigir o tronco? Exatamente, vai corrigir o tronco ou vai deixar o tronco. Entendeu? Eu acho que mexer no tronco é muito... Nós estamos aqui há pelo menos 3 minutos discutindo qual técnica poderia ser utilizada, sabendo que, teoricamente, nenhuma delas a gente tem um resultado comprovado. Num paciente de quase 50 anos, assintomático, 40 anos, 43, assintomático, que tem acompanhamento ecocardiográfico há 10 anos, que está sendo proposto para ele uma intervenção acreditando-se que os riscos da evolução natural da doença dele é maior do que a da própria intervenção. Eu acho que o que tem que ser pesado aqui é o que a gente pode estar agregando de harm, de dano a esse paciente, propondo eventualmente procedimentos que podem ser mais danosos do que a própria evolução da sua doença. É preciso que a gente entenda que
a nossa intenção da intervenção, ela é sempre no melhor sentido, mas nem sempre quer dizer que ela vai dar o melhor resultado para o paciente. Então, o contraponto da intervenção, nesse paciente, a gente não sabe o resultado da intervenção, sabe da história natural da doença, mas sempre na tentativa de exacerbar o risco da evolução natural e minimizar o risco da intervenção. Eu queria só fazer esse contraponto para que a gente pensasse também antes do que foi proposto. Eu só queria falar 3 coisas assim muito rápidas. A primeira coisa é onde existe o mau lugar para buscar relato de caso no PubMed. Por quê? A maioria das revistas não publicam relato de caso. Então, se você chega hoje com uma doença rara, o que o Bioinformata faz? Ele busca isso em toda a base de dados. E isso acontece em genética. Não pode ir para uma discussão dessa sem a gente ter uma construção da curva de história natural desses doentes. Por isso que hoje você lança a mão, não é, de bases de dados para construir em doenças raras a história natural. E está cheio de casos na literatura, fora do PubMed, de fístula do tronco para o ato direito. Então esse é o ponto central, quer dizer, em cada lugar a gente encontra coisas que a gente vai buscar. E hoje um centro de referência em doenças órfãs trabalha com bioinformatas, impressão 3D e gente que tem não só o expertise em termos de intervenção para tratar isso, como cirurgiões que têm experiência com isso. Isso ajuda a gente a ser humilde nesse tipo de doente, porque quando dá errado, é Deus que quis. Quando dá certo, está tudo ótimo. Mas um doente como esse, que está assintomático, reforço isso, a única coisa que ele não pode sair é com o quê? Infarto, AVC e disfunção cardíaca. Complementando a dificuldade desse caso, só para ficar dentro do horário, quais são as dificuldades que esse caso aponta? A fístula, ok? O grande problema aqui é quando você vai analisar a questão do prognóstico desse aneurisma. Esse é o grande problema. Porque na literatura, os aneurismas, eles são relatados dissociados da fístula. Você vai ver revisão nos arquivos de patologia, quando se referem a aneurisma de tronco ou de ideal de qualquer coronária, não está relacionado à fístula. Ele é claro e categórico, está relacionado à doença aterosclerótica ou à inflamação da artéria. Aqui no caso, o que está sendo inferido, que o aneurisma é por hiperfluxo secundário à fístula. E não há nas revisões, só tem 4 revisões de literatura sobre aneurisma de ideais de tronco, mencionando a história natural de quando você tem um aneurisma de coronária secundária a um hiperfluxo, o que acontece com esse aneurisma se você simplesmente tirar o hiperfluxo. Igual como tem um aneurisma ou crescimento da artéria pulmonar por uma comunicação interventricular. Se dilata, fecha e fica lá. Então, não há absolutamente... Isso o que você está pontuando é fato, mas isso é uma inferência, que eu estou dizendo, na revisão da literatura de aneurisma, não entra essa possibilidade de ser secundário à fístula. Essa que é a dificuldade do caso. Todas as revisões se referem a aneurisma de ideal de tronco vinculados à doença aterosclerótica ou vinculados à endarterite, induzindo a isso. Aí é fácil estabelecer uma linha de prognóstico. Inflamação, trombose, ruptura. Mas quando você tem, e não há um relato para isso, e tanto que o artigo que é esse, que é o único que tem a dilatação por fístula, ele coloca como referência as revisões que não citam fístula. E ele colocou como inferência, pelo possível risco, baseado em outros problemas, resolvemos operar. Na dúvida, não há relato. Pelo menos a pesquisa, a dúvida é, bom, revascularizou, fechou a fístula. Exatamente. Outra possibilidade real. Mas não tem relato. Quer dizer, sem diagnóstico está morto. Sim. Então, esses doentes que sobrevivem a 40 anos, a 50 anos, com uma doença congênita como essa,
E a gente tem que entender por que ele sobreviveu tanto tempo. Mas não é por isso que a gente não tenha que intervir. O que precisa intervir é intervir com segurança. Perfeito. Mas se intervir com segurança, às vezes é melhor não intervir. Se você não tem como intervir de uma forma adequada, você não intervém. Isso a gente já fez há muito tempo, antes em doenças do pericárdio e do miocárdio. Quando a gente ouvia, uma vez, eu te relembro, nós ouvimos uma opinião em São Paulo de pessoas que queriam arrancar pericárdio sem doença para fazer biópsia, porque ele não tinha a menor experiência naquilo, e a doente foi fazer isso tudo, a pesquisa dela com master lá na resolveu o problema, foi um parvovírus B19. Bom, acabou. A outra coisa é que temos que saber o que fazer com esse doente num centro que faça. O relato da literatura é parco, é inexistente, esse é um caso anedótico, ninguém sabe com certeza o que vai fazer. Eu só sei é que no tronco da coronária esquerda tem um alto débito, isso é problema de risco. Isso é problema de risco. Manipulação por catéter retrógrado num doente desse tipo, a minha impressão é que é muito complicado, ainda mais num caso que não tem na literatura. Bom, então a princípio, para a gente poder fechar a sessão, corrija se eu estiver errado, a princípio, com nível C de evidência, ou seja, opinião de especialista, porque não haverá outro nível além desse, a princípio... Nós não somos nem especialistas nesse caso, nós estamos palpitando. Não, veja bem, isso aí é nível mundial. Da mesma maneira, você não vai pegar ninguém randomizado, controlado. Tem que saber quem opera. Ok, mas a nível do hospital procardíaco, depois nós vamos levar isso para a Heart Team, a nível de sessão clínica do hospital procardíaco, me corrija se eu estiver errado, a impressão inicial é que esse doente talvez pudesse vir a ser submetido a uma intervenção de correção de fístula e da correção anatômica da coronária esquerda. E a sugestão é que venha se ouvir outros centros com experiência cirúrgica para ver se há uma concordância também nível C, frente ao que foi colocado aqui. Perfeito? Perfeito? Foi convidado. Foi. Foi convidado o cirurgião. Não, o Alexandre foi convidado. Está fora do Brasil, aí o Bruno veio representando e... Ué, eu posso abrir palavra para quem está presente. Bom, então podemos concluir dessa maneira? Perfeito, eu acho que está correto. Ok, então. Obrigado.